Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite, né, pessoal? É mais um dia aqui, né, nessa realidade, né? Que a gente chamamos de terra, né? Estamos aqui. Quem é que está aqui? Quem? A nossa consciência, né? Eu só estou aqui porque eu tenho esse corpo, né? Que recebeu um nome de Samuel de Jesus Santos, né? Samuel de Jesus, aí, ó, é de Jesus, entende? Então, só estou aqui nessa realidade por causa disso, pessoal. Minha consciência só está aqui por causa disso. Se eu não tivesse nascido, não tivesse esse corpo, eu não estaria aqui. A minha consciência, entende? Então, quando eu falo nós estamos aqui nessa realidade, estamos falando da nossa consciência. Tá certo, pessoal? Eu tenho que explicar isso aqui porque tem gente nova que alguns termos que eu falo aqui não. O que, que ele está falando? Entende? Fica meio assim tal. Até gosta da maneira que eu estou colocando as coisas aqui no vídeo, mas o que é isso que ele falou? Porque ele vem de uma. Eu tenho todo tipo aqui de pessoas de vários níveis de escolaridade, de vários grupos religiosos. Eu tenho aqui no meu canal, pessoal. Então, eu aí uso alguns termos, né, que não são conhecidos aonde ele congrega, né, aonde ele vai para esses grupos, que usa outros termos, né? Mas é a mesma coisa, né? Então eu tenho que vir explicar isso aqui, porque para não trazer confusão aqui, eu não vim trazer confusão, pessoal. Eu vim trazer aqui mesmo o esclarecimento para tirar a nuvem, porque já muitos já tá trazendo a confusão. Muitos já estão trazendo. Então, eu só estou endireitando, eu só sou o gari espiritual para tirar os lixos da cabeça, né? Aproveitar aquilo que é aproveitável. Você já viu a reciclagem do lixo? Então, algumas coisas, nem tudo que a gente joga fora no lixo, algumas coisas a gente recicla. Então, algumas informações que têm a essência da verdade, a gente vai reciclar e vai usufruir dessa verdade. Entende, pessoal? É isso que eu estou fazendo nos meus vídeos. Porque a confusão já está aí. Já foi armada aí pelas matrix aí religiosas, cada um aí brigando um com o outro, cada um dizendo que é melhor que o outro. Já está aí, já está formada a confusão. Mas aqui o meu canal não é chamar você para confusão, é para chamar você para o esclarecimento, a claridade, a luz, né? Tirar as nuvens, tirar os erros, entende? Então, aqui, esse canal é para isso, né? Graças a Deus, as pessoas que estão aqui acompanhando, né, pessoal? Estão assiduamente visualizando o meu vídeo, assistindo, né? Elas, nossa, só elas dão o testemunho delas, elas vão ver, que você vão ver o que é que o vídeo trouxe impacto na vida dela, né? Tirou muitas nuvens negras, muito, como é que se diz? Nuvem negra, tirou muitas dúvidas, muito engano que havia, né? Então, é para isso que a gente está estudando, mas não só para isso, pessoal, porque também a gente está estudando para aumentar a nossa frequência. Por que a gente tem que aumentar a nossa frequência? Porque a gente tem que tá vigiando nosso pensamento, nosso comportamento, sabe, nosso sentimento. Por que que, como é que se diz?
A gente tem que fazer isso, pessoal. Por quê? Porque a gente tem que manter um nível de frequência, de vibração alta. Por que que tem que manter alta? É só para estar alta? É só isso mesmo? Não, porque quando a gente está alta, a gente entra na faixa de frequência aonde seres elevados estão. E se a gente entra, quem que é a gente? A nossa consciência. Então, quando a gente entra nessa faixa, a gente vai ter apoio deles, vai ter direcionamento deles, vai ter intuição deles, eles vão nos ajudar, porque essa também é a função desses seres, é nos ajudar, faz parte da evolução deles também, né? A gente estamos aqui na evolução, estamos ajudando quem está mais baixo do que a gente, então ele está mais alto do que a gente, ele está nos ajudando para a gente ajudar outras pessoas que estão abaixo. Essa é assim, pessoal, né? E quanto mais ele é maior, ele se torna menor para ser meu servo, entende? É meu servo. Eu tenho um servo que é maior do que eu, mas ele é meu servo. Então, eu também agora sou maior do que algumas pessoas, tenho informação do que algumas pessoas, então eu vou ser servo daquelas outras pessoas. É assim, pessoal. É assim que fosse no reino de Deus. Não existe isso. Entende? Então, por isso que estamos sempre sendo amparados, né? Quando a gente está nessa faixa, né, de amparo, eles estão sempre nos amparando, nos ajudando, nos direcionando, nos mostrando através de sonho, de várias coisas, entende, pessoal? Agora, pessoal, para estar nessa faixa é preciso o quê? Preciso estar numa igreja religiosa, qualquer grupo é religioso? Não necessariamente, né? Porque tem pessoas aí que nem trabalham a espiritualidade assim, demonstrando que trabalha a espiritualidade, mas ela tem uma frequência que faz o bem, ela é uma pessoa, sabe, tranquila. Então, quando ela faz isso naturalmente, ela está na frequência do amparo, né? É por isso que tem muitas pessoas aí que não tem grupo, não tem nada, mas foi amparado por esses seres, por anjos, por mentores, por guias, foram amparados. Entende, pessoal? Esse é o engano também que está no meio tanto religioso, né? No meio das igrejas e no meio dos grupos. Só acha que você vai ter proteção se estiver em um grupo. É errado. Pensamento errado, entende? Isso é para fazer querer que a pessoa fique no grupo também, né? Porque não significa que você pode estar no grupo, mas você está fora da frequência. Você não vai ter amparo. Entende? Esse é o engano também que tem no meio religioso, né? Entende? Então, você tem que estar em um grupo, mas tem que estar na frequência. Entende? É a sua frequência. Não é a dos outros, não é a frequência a frequência do líder, é a frequência dele. Você tem que trabalhar a sua frequência. É por isso que eu estou falando. É individual a espiritualidade. Agora você quer ficar na ponga lá, porque o outro, do outro está na frequência. Não existe isso, pessoal. Né? Ele vai ajudar você a entrar na frequência. É o que eu faço aqui. Você não pode ficar toda hora aqui. Ai, é isso que as pessoas aqui fazem também, ó, no meu vídeo. Ela assiste uma vez, aí melhora, né? Que ela recebe uma frequência boa, aí não vai assistir mais. É quando o negócio aperta, ai, eu vou lá assistir o vídeo do irmão Samuel. Ai, para melhorar, porque tá ruim, né? aí, é assim que as pessoas fazem, pessoal. Entende? Fica fazendo da igreja, do local,
como um socorro quando ela vai lá pronta, e depois volta. Ela não quer cuidar da frequência dela, está na frequência consequentemente, entende, pessoal? Então, essa faixa de amparo é uma frequência que a nossa consciência está emanando, aonde fica na frequência desses seres elevados. E eles vão nos ajudar, entende? Porque a função dele, né, faz parte da evolução dele e nos ajudar. Mas a gente tem que se colocar, entende, pessoal? Tá certo, pessoal? Vamos começar o nosso estudo? Eu já falei aqui qual é o meu tema de hoje, né? Eu falei que é... Como é que se diz? O que é estar na faixa de amparo espiritual? O que é isso, pessoal? Você está na faixa de amparo espiritual. Porque sempre temos que estar na faixa de amparo. Essa palavra aqui, esse conceito, é mais difundido nos grupos aí espírita, né? Espiritualista. Esse conceito aqui é mais difundido nesse conceito. No meio evangélico tem outro conotação. É você estar na presença de Deus. Entende? Isso aqui significa, essa faixa é que você está na presença de Deus. Na igreja evangélica já tem essa conotação. Mas é a mesma coisa, pessoal. Você está na presença, você está nessa faixa de frequência que vai ser amparado por seres dimensionais, seres elevados, que são seres de Deus enviados para nos auxiliar. Entende? É a mesma coisa, mas sabe, né, como é, né? Cada grupinho aí, cada um fica no seu grupinho aí, né? E aí tem isso, né, pessoal? Então, pessoal, vamos começar nosso estudo. Vai ter duas partes, porque tem muita coisa e eu preciso explanar aqui para você, tá? Então, o que é que ele fala? O que é a faixa, o que é estar, então a sua consciência está na faixa de amparo espiritual. O que é isso? Ele fala, estar na faixa de amparo espiritual é um conceito criado para descrever quando uma pessoa está na mesma frequência dos seres dimensionais elevados, conhecido como mentores, anjos e guias espirituais. Então, pessoal, o que é estar? A sua consciência está nessa faixa de amparo. O que é que significa isso? Ele fala que é um conceito criado que descreve que uma pessoa está na mesma frequência. Então, ele está vibrando naquela frequência que aqueles seres estão, né? Por isso que as pessoas que ainda estão dormindo, desperto, elas estão fora da faixa dessa frequência, pessoal. Elas estão na faixa. Entende? Mas tem pessoas que, mesmo elas estão dormindo, ela é um dimensional, ela está vibrando alto e não sabe que está vibrando alto. Ela não sabe. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que vibra o bem, está fazendo bem. Então, os seres dimensionais estão ali ajudando essas pessoas. Mas ela despertou ainda? Não. Porque o despertar passa pela percepção da consciência. Então, ela está sendo ajudada sem perceber que está sendo ajudado. Entende, pessoal? Porque ela ainda está dormindo, né? Normal, porque eu estava dormindo, todo mundo estava dormindo, né? O pessoal do meu canal aqui, que assiste frequentemente, estava dormindo, agora despertou. Mesmo assim, pessoal, a gente dormindo lá, eu lembro, quando eu estava dormindo aí em igreja, em grupo religioso, né? Eu estava dormindo, eu era amparado, pessoal. Por quê? Eu estava na frequência. Eu sou um dimensional, né?
Eu sou um dimensional que estou na frequência, aí eu estou na frequência e mesmo assim eu era amparado pela espiritualidade. Nossa, pessoal, se eu for contar aqui o quanto os seres Deus me livrou, né? Usou de cada enrascada, pessoal. Eu vou passar aqui a tarde toda contando para você. Entende? Mas eu era assim. Mas o que, pessoal? É bom a gente estar desperto, trabalhando a nossa frequência, né? Naturalmente, não a coisa forçada, naturalmente, para que a gente esteja nessa faixa que esses seres dimensionais, né, elevado, é conhecido como mentores, anjos e guias, eles possam nos auxiliar na nossa caminhada. Entende, pessoal? Então, é bom a gente estar desperto, mas o melhor de tudo é você estar vibrando nessa frequência. Aí ele fala, mentores ou protetores espirituais, eles são espírito mais evoluído. Então, ele tá definindo aqui o que são esses mentores e protetores espirituais como os anjos, né? Eles são espírito mais evoluído do que nós. Ele está numa faixa, né? Do que imperfeito e que não estão e que estão em evolução. Então, ele ainda não é totalmente perfeito, ele está em evolução, pessoal. A gente está em evolução, esses espíritos, os anjos, eles estão em evolução também. Porque eles podem cair? Pode. Pode desviar? Pode. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Tanto a gente como eles têm que tomar cuidado, né? Estão em evolução, porém já atingiram um grau elevado de sabedoria e pureza da alma. Então, são seres que já atingiram um grau de elevação de sabedoria, né? E pureza da alma, né? Aí ele fala aqui, o mentor espiritual é aquele espírito com maior depuração moral que nos guia e aconselha ao longo da nossa encarnação. Então, todas as pessoas têm esse anjo, guia, né, mentores, que estão guiando ele por essa encarnação, pessoal. Todas as pessoas têm, né? Aí ele fala... esses mentores espirituais, porque quando fala mentores, ele está mentorando a pessoa, né? Que está dirigindo a pessoa ali naquela encarnação para ele cumprir a missão dele aqui. Porque a gente não veio aqui ficar assim, de cabeça pro ar, pessoal. O que é que eu vim fazer aqui? A gente não veio para aqui ficar assim. As pessoas aqui estão assim porque não estão conectadas com a alma dela. Aí tá assim, o que é que eu vim fazer aqui? Meu Deus. Aí fica... Entende, pessoal? Esses mentores, ele veio ajudar a gente através da mediunidade, né? Então, quando a gente trabalha a mediunidade, algumas pessoas já vêm com essa mediunidade aflorada, pessoal. Mas outras pessoas têm que desbloquear e evoluir a mediunidade, né? Que conseguimos vê-los e até mesmo nos comunicar com ele, né? Às vezes tem pessoas que têm a mediunidade tão aberta que ele consegue ver o mentor, né? Ouvir. Eu até agora só ouvi a voz, né? Eu não vi ainda meu mentor, né, pessoal? Mas estou trabalhando, quem sabe vou ter uma oportunidade. Eu sei que quando eu saio do corpo, eu sinto que tem uma presença do meu lado. E é uma presença que eu fico tranquilo, pessoal. É uma presença que eu fico em paz, porque parece que eu conheço essa presença. Entende? Eu nunca vi o rosto dele, nunca sei quem é. Mas, como é que se diz? Quando eu saio do corpo, às vezes eu tenho uma saída assim do corpo, quando eu estava voando mesmo, né? Eu estava voando por cima
da cidade, esse mentor estava do meu lado. Eu senti ter uma presença. Porque, naturalmente aqui, pessoal, eu tenho medo de altura. Mas quando eu estava lá, né, na saída do corpo, eu não tenho medo de altura. Vai entender, né, pessoal? Você entende que às vezes o medo é uma coisa do nosso corpo, pessoal? Não tem nada a ver com o espírito. Então, quando eu estava lá, eu senti essa presença, eu não tinha medo de voar, eu ia voando com ele, né? Ia para um lugar, chegava lá e depois fazia uma coisa lá e depois voltava. Entende? Acontecia isso, né? Aí ele fala, o amparo espiritual é a proteção e auxílio que recebemos do mundo espiritual, de entidade, guias e energias superiores, e a sensação de conforto, paz, segurança que nos envolve no momento de dificuldade e desafio da vida. Então, pessoal, recebemos auxílio do mundo espiritual através dessas entidades, anjos, guias espirituais, né? Mentores, energias superiores que vêm para ajudar a gente nessa dificuldade. Porque às vezes aconteceu algo, a gente baixou a energia, então vem com aquela energia para nos acalmar, nos levantar, entende? Quando a gente está nessa faixa de amparo, né, pessoal? Eles vêm nos ajudar. Mas isso a pessoa tem que querer, pessoal. Por isso que os mentores, eles são educadores, não vai se a pessoa não quer, né? E o querer da pessoa é o quê? Ela está vibrando, né? Vibrando positivamente nessa faixa. Aí você dá vazão aos mentores agir, né? Não é você assim, mentor age na minha vida, não. É você quando você se comporta, ama a pessoa, você está vibrando amor, você está dando vazão para os mentores, os seres elevados agirem. Não é falando, haja na minha vida. Não, não é assim, pessoal. Porque mesmo você pedindo, mas você está numa vibração que não está na faixa. Entende, pessoal? Não é assim. É o seu pensamento, o seu sentimento que tem que mudar a vibração. E isso é o que passa pela consciência, você mudar o nível de consciência. Quanto mais você vai adquirindo sabedoria, você vai subindo o nível. Porque esses mentores estão aí por causa da sabedoria dele. Entende? A sabedoria, por causa da sabedoria e por causa da que eu falei no outro vídeo, né? Da consciência moral dele, né? São seres que têm consciência moral. Ele não vai agir assim na vida de qualquer um. Porque se ele fazer isso, ele perde a autoridade dele diante dessa evolução, diante de Deus. Então, ele se torna um demônio, um diabo, né? Um anjo caído, né? Como a Bíblia fala. Entende, pessoal? Aí ele fala, o amparo espiritual é essencial para fortalecer nossa fé, esperança e confiança em um poder superior. Ele nos ajuda a superar obstáculos, enfrentar a diversidade e encontrar resposta para a nossa pergunta mais profunda. Então, ele vai nos auxiliando no caminho, a dificuldade que a gente vai ter, ele vai dando força, pessoal. Porque sem essa força, a gente não consegue vencer essas barreiras aqui, pessoal. Porque é pressão aqui é energia baixa, aqui é umbral, pessoal. Aqui é pressão na veia, né? Entende? Aqui é a pancada na moleira, para o cara ficar doido. O cara toma pancada, se ele não tiver um equilíbrio, ele fica doido, pessoal. Entende? Então, precisamos dessa ajuda para fortalecer, né? A nossa fé, a nossa esperança, né? Num poder superior.
todas as pessoas que têm consciência não pode ficar sem essa fortaleza, sem essa fé, sem esse amparo, pessoal, da espírito. Não pode. Entende? Porque não vai durar muito tempo. Aqui é uma guerra. Você está no umbral, uma guerra espiritual muito forte. Você vai cair e vai ficar lá ferido até, né, morrer, espiritualmente falando, né, pessoal? Aí ele fala, o espírito, né, os mentores são o espírito, e pela sua emanação psíquica que ocorre as conexões espirituais correspondentes. Então, ele emana, né, psiquicamente, né, telepaticamente, conexões espirituais correspondentes. Então, correspondente o quê? Que está na mesma vibração, que está correspondendo com a vibração desse ser. Agora, se você não está correspondente, como é que você vai receber a energia, a força do mentor, a intuição? Como é que você vai receber, pessoal? Entende? Entende o que é estar na faixa? Por que, que a gente... Então, porque sempre temos que estar na faixa de amparo. Então, para a gente receber essa emanação psíquica, né, dos espíritos evoluídos, ocorre com a conexão espiritual. Então, a gente tem que estar em conexão espiritual. Se a gente não está desligado, não recebemos, né? É por isso que você vai se sentir só. Ah, eu estou só, estou desamparado. Oh, nossa, ninguém me ajuda, ninguém gosta de mim, entende? Você vai ficar com esse tipo de pensamento. Por quê? Por exemplo, eu estou aqui, pessoal. Significa que eu estou só? Entende? Então, quando a pessoa está assim, é porque ela não está sentindo, ela não está nessa faixa de amparo, pessoal. Eu tô só, ninguém me ajuda a fazer essa obra. Eu tô sozinho. Eu tô sem igreja. Entende, pessoal? Você vai ficar nessa faixa. Quando fica assim, pessoal. Pensa que tá só. Mas os espíritos estão ali, pessoal. Eu sei que eu não tô só. Por isso que eu não me preocupo, né? Não me preocupo com nada. Eu me preocupo em trabalhar a minha frequência, estar nessa faixa. Porque eu sei que a ajuda vai vir, né? A ajuda, a espiritualidade vai mover alguém, vai trazer ajuda para continuar o trabalho. Porque esse trabalho não é meu, não é meu. Eu, quando deixar esse corpo, eu vou partir, vai ficar aí. Alguém vai continuar o trabalho da espiritualidade. Esse trabalho não é meu. Por isso que eu falei, as pessoas pensam que esse trabalho é meu. Esse trabalho não é meu, é da espírito. Quando você me ajudar a ajudar o canal, você não está me ajudando, você está ajudando a espiritualidade. Entende? Tem muita gente que pensa assim, pessoal, ainda, né? Mas falta de conhecimento, de expansão da consciência. Mas vamos chegar lá. Se vocês perseverar, você vai chegar lá. Aí ele fala, o que cada um pensa, sente e realiza na ação concreta é o que determina o seu valor. Então, de acordo com o que você está pensando, está vibrando aqui no concreto, aqui nessa realidade, você vai emanar uma energia, seja ela positiva ou negativa, né? Elevada ou baixa. Simples, pessoal. Não tem como errar isso. É difícil de entender isso? Então, é só você ver qual é a sua ação do que você está fazendo, né? Aí ele fala, nos objetivos delinear pelo próprio espírito já está agregado por ressonância espiritual. Então, por frequência igual à vibração. O seu companheiro de viagem espiritual, né? O amparo sutil de cada um está na razão direta que sente realizada na vida. A ligação em espírito e em verdade. Então, você tem que estar em espírito, em verdade.
que é a conexão com esse Deus. Então, foi o que Cristo falou para a mulher lá do poço. Chega tempo que os verdadeiros adoradores, os pais procuram aquele que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você tem que estar nessa frequência da verdade, né? Buscando a essência da verdade. O espírito, você tem que estar. Porque aí você vai ser amparado, você vai estar na frequência desses seres. Porque esses seres estão no espírito e na verdade. Eles estão trabalhando aí para Deus, né? Eles estão fazendo o trabalho de Deus. Por mais que você não veja, mas você está vendo, é um trabalho muito árduo aí que eles estão, porque eles estão batalhando também com seres, né, que estão contrário à nossa evolução espiritual, né? A nossa libertação, né? A nossa evolução, a nossa... Eles estão contra tudo isso. Tem outros seres que estão trabalhando, que na Bíblia é conhecida como os demônios, os espíritos malignos, né? Os seres do umbral denso. Então, são conhecidos por várias coisas. Aí ele fala, muitas pessoas trilham a senda do estudo espiritual, mas sem respeito próprios valores que estudam. Então, pessoal, olha bem, se você está estudando e não estão colocando, não tem respeito àqueles valores, então, os valores que eu falei aqui no outro vídeo, a consciência moral, os valores moral, eles têm que estar em prática, pessoal. Senão, a gente... porque toda a nossa ação, você viu que ela emana energia. A gente estuda, você vai, por exemplo, vai para a igreja, né? Tá lá, ouve a Bíblia, ou então vai para o centro espírita, ouve lá a palestra, aí sai, e aí tá fazendo a ruaça aí. Você acha que você vai estar na frequência do amparo dos espíritos? Você entende? Aí quando acontece alguma coisa demais, ainda você diz, ai, me protege, Deus, ai, me livra. Porque você está ouvindo as coisas lá e não está dando valor, não está colocando as coisas morais, trabalhando a sua energia, vendo, não posso sair aí. Por exemplo, eu sou solteiro, eu não posso sair daí pegando agora a mulher ou chegando ali bebendo todas. Como é que pode, pessoal? Né? Para satisfazer o desejo do meu ego, peguei muita lá, ó, tomei toda, que maravilha. Eu tenho que fazer isso, pessoal? Você entende? E tem pessoas assim, pessoal, no meio aí religioso, né? Indo só por ir para grupo religioso, mas elas continuam ainda com a frequência baixa. Porque elas não querem largar, não querem mudar o estilo de vida dela que ela leva, né? Eu fiquei sabendo, pessoal, que pessoas de igreja evangélica, né? E também eu fiquei sabendo de pessoas do centro espírita, espiritualista, que tem amante, pessoal. Ele vai para estudos assim espiritual, mas tem amante. Tem a mulher, aí depois tem as amantes na rua. Como é que pode, pessoal? Entende? Você entende que ontem eu falei no vídeo consciência moral? Não é possível. Por quê? Senão você não está dando valor, respeito ao estudo que você está tendo. Entende? Aí ele fala, enquanto isso, outras pessoas, sem conhecer espiritual específico, respeita a vida, age de forma maravilhosa. Então, tem outras pessoas que nem vai, né? Para o culto da igreja, para a missa, para o centro espírita, a pessoa nem vai. Vive a vida dele aí, seguindo a matrix. Mas só que ele, sem conhecer, né? Sem esse conhecimento, ele age de uma forma maravilhosa, da forma da vibração alta. Então, ele, os seres vão amparar essa pessoa, né? Aí, nossa, essa pessoa nem é da igreja, não é nada. Por que os espíritos ampararam ele? Você não sabe,
mas eles estão vendo a vibração. Porque o que interessa é quem está na vibração, na faixa. Entende, pessoal? Aí... Não tem não, tem não. Aí, ó. O quê? Cadê lá? Não, agora eu tô gravando aqui. Ó, tira seu filho aqui, por favor, que eu tô gravando. Bora que eu vou gravar aqui meu vídeo. Aí. Ô, moça, chama a mãe desse menino aí, Ruth. Aí. Pô, tá tirando a minha atenção, rapaz. Cadeira. Quero cadeira. Oh. Aí ele fala, vamos aqui, pessoal, porque o menino aqui me tirou a atenção na hora que eu ia falar uma coisa aqui. Tirou a atenção. Às vezes é isso que atrapalha aqui entrar na frequência, sabe? É difícil, né? Mas temos que continuar. Aí ele fala, ficar evidenciado que a espiritualidade real é um estado de consciência interior. Então, é um estado de como você está vibrando. Não é você estar em um grupo, qualquer grupo religioso aí. Não é você estar num grupo. Se o grupo está ajudando você a ficar nesse estado, melhor ainda, graças a Deus. Mas se você está no grupo e não está no estado de consciência interior, não adianta nada, você não está na faixa de amparo. Entende, pessoal? É bem claro, né? Aí ele fala, em alguma linha espiritual ou protocolo esotérico, chancelado por algum grupo terrestre. Não adianta. Então, não adianta você estar em algum grupo espiritual, protocolo esotérico, chancelado por algum grupo terrestre. O que interessa é você estar... a espiritualidade real é um estado de consciência interior. É aonde você está naquele estado de vibração. Se você está em um lugar, pessoal, numa igreja... Eu estou vendo gente aí, pessoal, que está na igreja lá, não está bem, está vibrando baixo, está com pensamento mal, sabe? E está lá na igreja fazendo o quê? Porque essas pessoas colocaram te dizendo que é só ali naquela igreja que ela vai encontrar a salvação dela. É por isso que essas pessoas ficam lá, não está se sentindo bem, não está bem espiritualmente, a consciência dela não está vibrando alto, ela continua lá ainda. Por causa do medo que foram colocados por essas pessoas, por esses líderes. É isso que essas pessoas estão fazendo com as consciências das pessoas, pessoal. É isso, né? Aí ele fala, o valor interior é que a forma não deixa de ver. Como diz o amparador, é o valor da essência espiritual de fórum íntimo que cada um fica em espírito e em verdade. Entende? Não interessa. O mentor, os anjos, ele não está olhando em que grupo você está. Ele não está olhando isso. Ele está olhando se você está vibrando positivamente, está na faixa de amparo, está fazendo bem. Ele está olhando isso. Até mesmo se você não tem grupo nenhum, né, como a gente aqui, mas está vibrando positivamente, está fazendo bem, você vai ser amparado por ele. Ele não está olhando religião. Anjo, mentor, ele não está olhando o grupo. O anjo só vai atender se você ficar aqui no grupo tal, se ficar na minha igreja. Ele não está olhando isso, pessoal. Isso é coisa daqui da gente. Ele deixa a confusão aqui nas suas cabeças. Por isso que quando você vai elevando tirando essas confusão de religião, de grupo, você vai tirando, os mentores vão se aproximando de você e vai querer passar coisa para você. Por quê? Porque você não está atrelado a algum grupo religioso. Porque os mentores, os anjos, os guias, a espiritualidade evoluída, ele não está em grupo nenhum, pessoal. Ele não tem grupo preferencial. Isso é coisa de gente humana aqui, pessoal. É engano.
Entende? Então é isso que ele falou. O que ele interessa é o valor da essência espiritual que essa pessoa está emanando. O amor, a alegria, né? Tá em espírito, em verdade, em conexão com esse Deus, com a alma dela, fazendo o bem, né? Amando a outra pessoa. Entende, pessoal? É isso que o mentor está olhando, o espírito evolutivo está olhando. Não interessa. Aí ele fala, somos seres vibracionais, cada vibração equivale ao sentimento no mundo vibracional. Existe apenas duas espécies de vibrações, positiva ou negativa. Não tem como. Ou você vibra positivo ou vibra negativo. Não tem para onde correr, pessoal. Né? Existe... A gente está, como é que se diz? No caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio, né? Que melhor ainda se você está assim, né? Aí ele fala, qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração que pode ser positiva. Então, qualquer sentimento, palavras, pensamento, tudo vai ser emitido. Aí ele fala, somos um complexo energético. Então, somos um complexo energético, identificado pela frequência vibratória, que representa nosso estado de espírito atual. O ser se manifesta na dualidade entre o bem, o mal, o ódio, o amor e o ódio, o yin e o yang, que é o quê? O masculino e o feminino, né? Eu tenho um vídeo gravado falando sobre isso, o yin e o yang aqui. Tá aí, né? Aí ele fala, somos um bloco de energia que vibra numa determinada frequência. Então, é de acordo com a frequência que você tá, pessoal, vai determinar se você está nessa faixa de amparo ou não, né? Se você está alta, você vai ter um amparo. Se não, você está baixo, né? Se deixar o corpo, você vai para a região baixa. Se você está alto e deixar o corpo, você vai para a vibração. É simples, né? Simples de entender isso, né? Mas é difícil a gente controlar nossas emoções, o nosso pensamento, o nosso comportamento. É difícil de controlar, né? Aí ele fala, determinada frequência, impulsionada pelo espírito, que anima o corpo, que envolve, comparado a um violão. Imagine que o pensamento e o sentimento tensionasse suas cordas, que vibrasse e emitisse ao som. A música resultante pode ser por ser lenta, triste ou rápida e alegre. Então, é de acordo com a música, porque você sabe, né, pessoal? O universo está também na vibração. Será que você está na vibração do universo? Entende, pessoal? Ele diz que é como o violão que você bate nas cordas e tira o som. Então, é a mesma coisa que a nossa alma está emitindo aqui para o mundo, né? Tanto para o mundo físico aqui, como para o mundo espiritual. É por isso que se você está vibrando baixo, né? Você atrai tanto gente ruim aqui dessa realidade física, como espírito ruim também. É a mesma coisa. Se você está vibrando positivamente, você vai atrair pessoas positivamente e seres elevados positivamente. Simples, né? Mas é difícil estar nessa vibração, né? Aí ele fala, a dificuldade pelo quais passamos, doenças, o problema, relacionamento profissional, família, social, são resultado dessa frequência ao qual estamos submetidos inconscientemente, em que nos tornamos vulneráveis à situação que se repete, problema que parece sem solução. Sintonizamos as vibrações da mesma faixa. Então, às vezes a pessoa, quando não está desperta, ela está sintonizada, né, pessoal? Com a vibração aqui do umbral,
com a vibração aqui de baixa frequência, né? Por causa de problema familiar, do trabalho, social, né? Então, inconscientemente, ela está sendo submetida a ficar numa frequência baixa. É por isso que a gente tem que sair daí, pessoal. Sai daí. E a Matrix já criou isso para levar você a ficar sintonizado numa frequência baixa. Cai fora. Temos que cair fora, né? E esse cair fora é como? É com o trabalho da espiritualidade. Porque a gente está envolvido aqui, mas a gente está sempre nos sintonizando com a nossa alma, com a essência elevada, para que a gente fuja dessa coisa, né? Não assistir muito televisão aí, ficar, entende? Porque baixa a nossa frequência, né? As notícias, coisas, tudo vai baixar a nossa frequência. Aí ele fala, para alterarmos, seja qual for a nossa vida, precisamos mudar a nossa frequência, da mesma maneira que muda de uma estação de rádio para outra. Então, é como a estação de rádio, você já viu? Você, é isso que tem que fazer, pessoal, né? Por isso que você, quando está de perto, você percebe isso. Aqui, a energia... Então, você aí vai mudando, vai modulando, né? Até entrar na frequência de uma energia boa. Você sabe como é energia boa. Quando você sente paz, você sente aquela alegria que vem de dentro. Então, você está vibrando ali bem, né? Quando você está triste, uma coisa pressionando a cabeça, uma coisa assim, então, são energias baixas. Então, você tem que sair daí. Ó, pega igual um rádio, estacionar a estação, entende? Aí ele fala, parece simples, né? Parece simples como mudar uma estação de rádio, mas não é simples, pessoal. Porém, estamos tão arraigados aos antigos hábitos. Então, esse é o problema, pessoal. A gente tá, sua consciência está mergulhada nos hábitos aqui, né? Que todo, ele fala, estamos arraigados no antigo hábito, que toda mudança exige muita força de vontade e comprometimento. Então, por exemplo, pessoal, eu vou dar um exemplo. A pessoa, ela é viciada em cigarro ou bebida, né? Ela vem aqui, ouve a minha explanação, aí ela sente o tocar da espiritualidade, ela quer mudar. Mas só que ainda essas coisas, ela fica praticando, ela não tem força. Então, pessoal, é por isso que tem que se conectar com a alma, para que lhe dê força de você suportar essas coisas do vício do ego. Senão, não consegue, pessoal. É difícil. Então, estamos enrasgados em vários hábitos, né? Eu só dei um exemplo de bebida e cigarro, mas existem vários outros vícios que a gente está apegado ao ego, né? A nossa consciência, que às vezes a gente não consegue mudar essa estação. Essa estação tá dura tá dura da gente mudar essa frequência, né, pessoal? Isso é uma luta que a gente tem que fazer com a gente, entende, pessoal? Por quê? Ele fala, o planeta Terra tem a sua psicosfera, sua aura. Então, o planeta está numa frequência. Uma frequência que identificamos e nós estamos sob sua influência vibracional. Então, pessoal, a gente está nessa Terra que tem uma frequência de acordo com que aqui as pessoas vão pensar, a frequência aumenta, a gente sente. Por isso que dia de festa, carnaval, você vê, esses dias se tornam pesado para a gente que somos sensitivos, a gente sente a energia, né? Lugar, ambiente pesado, sabe? Acontecendo, guerra, lugares assim, a gente sente, pessoal. Aí ele fala, interagindo com o ambiente, percebemos a onda de energia circundante que nos toca. A gente percebe, absorvemos ou nos tornamos refratórios a variadas vibrações conforme nosso padrão energético. Então, a gente vai sentindo, aí por isso que às vezes a gente não fica talvez nessa faixa, porque às vezes a gente cai,
na hora que a energia tá bom. Por exemplo, aqui na minha casa aconteceu uma confusão agora aqui. Eu posso baixar a energia, né? Pessoas brigarem aí agora, aí eu entro lá, epa, aí quando eu vim gravar aqui o vídeo de novo, eu já não estou mais na mesma frequência. Entende, pessoal? Então, tem essas coisas que acontecem aqui que baixa a nossa frequência. É normal, mas a gente tem que ir lá trabalhar para voltar de novo, né? Aí ele fala, algumas pessoas estão muito abertas à influência externa negativa e acumula a sua aura fragilizada. Então, tem muitas pessoas que estão abertas. Outro tem o corpo psico-bioenergético. É uma frequência adequada para a vivência terrena. Seu chakra mais fechado é protegido e a harmonia como conjunto vibracional do planeta não se ressente tanto da convivência com a aura coletiva. Então, é aquela pessoa que está em outra vibração, né? Por mais que o mundo aí, a Terra, as pessoas estejam em uma vibração, você mantém a sua vibração, porque você trabalhou os seus chakras, trabalhou o corpo biopsíquico, psico-bioenergético. Nossa, é psíquico, bio, né, que é da biologia, e energético. Então, trabalhou esses três. Então, tem que trabalhar esses três, né? A mente, o corpo e a alma. Então, é o que a Bíblia fala que a gente tem. A gente tem o espírito, corpo e alma. A gente trabalha esses três. Então, a gente entra nessa frequência da Terra que não vai sentir muitas vibrações se tiver baixa aí, pessoal. Mas pessoas que estão fragilizadas, ela é influenciada por energias externas negativas. A pessoa é influenciada, pessoal. Aí ele fala, sabemos que nesta onda planetária esperamos o sofrimento negativo causado pela ignorância da humanidade. Então, nessa onda planetária que está aí, pessoal, esperamos o sofrimento negativo causado pela ignorância das pessoas. Então, as pessoas que estão vibrando na ignorância vão sofrer, pessoal. Essas coisas que vão acontecer. A mudança da energia aí do planeta, né? Ele fala, situações que se prolongam através do tempo e que nos envolvem vibrações pesadas, expurgadas no óbice como veneno que polui o ar. Então, é como uma coisa que vem pelo ar poluindo essas ondas sonoras, pessoal, de baixa vibração. Às vezes a gente sente, não tem como fugir, né? Aí ele fala, estamos lutando diariamente contra essa emanação fluídica. Então, estamos lutando, por isso mesmo, oscilamos tanto no nosso humor, quanto mais sensível a psicologia, mais suscetível estamos aos prejuízos causados por tanta negatividade. Então, estamos lutando, pessoal, mas às vezes a gente oscila, né? Vai lá embaixo, depois sobe, depois começa a sofrer, a emoção, acontece alguma coisa na sua cara, aí você começa a sofrer, chorar, então, mas depois você volta. Então, a gente está oscilando nessa positividade e negatividade. Estamos assim, pessoal. É normal, mas a gente não pode perder o equilíbrio, sempre trabalhando. Por isso que a espiritualidade aqui é importante. Aí ele fala, o espírito, por meio da encarnação sucessiva, promove seu aprendizagem. Sua trajetória é determinada exatamente de acordo com seu padrão energético. Se por muito tempo esteve preso em densa aura umbralina, terá que ser muito regrado a sua atuação e encarnação para que se mantenha em alta frequência. Então, se ele está muito na frequência umbralina, né, pessoal? Quando ele sair, ele tem que fazer um esforço muito grande. Pessoal. Por isso que às vezes tem pessoas que têm que fazer um esforço muito grande, pessoal, para às vezes entrar na espiritualidade, porque é difícil, pessoal.
Porque essa pessoa, a consciência está tão enraizada nas coisas, no hábito, nas práticas ali. Às vezes que, porque prática que dá prazer, pessoal. Coisas que dá prazer a alma, assim, o espírito da pessoa, a pessoa sente prazer em fazer aquilo, que às vezes não é uma coisa elevada, né? É uma coisa densa, ela fica ali. Por isso que tem gente que está até em grupo religioso ainda, não consegue largar o pecado dela, pessoal. Não consegue, porque está tão enraizado. Então precisa de um trabalho, né, mais intensificado para que desprenda disso. Vai ser um problema na hora que desprender? Vai. Mas quando desprender, pronto, pessoal. Você fica livre para servir a espiritualidade. Entende, pessoal? É isso que ele fala. Aí ele fala, terá que ser muito gerado em sua atuação para que mantenha uma outra frequência. Então, vai ter que ser regrado a sua atuação na encarnação. Então, regrado vai fazer o trabalho da espírito para que ele não venha fazer aquilo, pessoal. Porque é um problema para essas pessoas, sabe? Então, pessoal, vamos parar aqui, né? Que a espiritualidade, vamos parar aqui para a segunda parte, porque já é, como é que se diz? Já é 56 minutos, 57 minutos. Eu vou parar aqui e na próxima parte vamos continuar a segunda parte, né, pessoal? Segunda parte aqui, botei aqui, segunda parte, né? Que aí eu vou dar uma parada. Na próxima eu venho com a segunda parte, que é os versículos bíblicos, e explicando mais sobre esse tema que está na faixa de amparo. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.